Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e eu espero muito que essa aula aqui possa te ajudar. E claro, não esquece de deixar o teu like, que isso ajuda muito o canal Biolodúvidas. Simbora para a aula! Interação entre seres vivos. Gente, ninguém consegue viver sozinho. Um ser vivo depende diretamente do outro. Só que essa dependência, na maioria das vezes, ela é uma dependência alimentar. Só que existem relações que nem sempre são relações alimentares. São relações onde ambas as espécies ganham. Ou seja, ninguém sai prejudicada. Não é uma relação de alimentar propriamente dito. Uma não está comendo a outra, mas pelo contrário, uma está ajudando a outra. Então percebam que vão existir diversos tipos de relações, entretanto você precisa conhecer os conceitos para poder a gente tratar sobre cada um desses tipos de relações. Então beleza? A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são genericamente denominadas de relações ecológicas e costumam ser classificadas pelo biólogo entre relações intraespecíficas e interespecíficas, e harmônicas e desarmônicas. Gente, isso não tem muito moído não. Relação intraespecífica acontece entre a mesma espécie. Interespecífica acontece entre espécies diferentes. A relação, quando ela é harmônica, nenhuma espécie sai em prejuízo. A relação, quando é desarmônica, uma espécie sai em prejuízo. Diferença entre harmônica e desarmônica. Harmônica, ninguém sai em prejuízo. Desarmônica, sempre uma sai em prejuízo. Patrick, na relação harmônica você está falando que nenhuma espécie sai se prejudicando, mas uma sai ganhando? Sai. Uma pode sair ganhando, mas a outra nem perde e nem ganha, tá? Ambas podem ganhar, mas nunca vai haver que uma ganhe e outra perca, tá? Isso daí seria relação desarmônica. A relação desarmônica é padrão. Uma ganha, a outra perde. Intraespecífica, entre mesma espécie. Interespecífica, entre espécies diferentes. E esse conceito está aqui para vocês que desejarem pausar o vídeo e de repente fazer essa anotação. Está aí para vocês, ilustrando em forma de texto o que eu acabei de falar, tá? Aqui essa tabela é uma tabela formidável, onde ela caracteriza os tipos de relações intra e interespecífica, harmônicas e desarmônicas. Por exemplo, olha só, relações harmônicas, intra e interespecífica. Intraespecífica, entre mesma espécie. Eu tenho a colônia e a sociedade. Interespecífica, ainda harmônica, eu tenho mutualismo, protocooperação e comensalismo. Relação desarmônicas, entre mesma espécie, intraespecífica, eu tenho competição, é uma competição intraespecífica, o canibalismo, e eu tenho aí a relação interespecífica, desarmônica, entre espécies diferentes, e eu tenho aí a competição, que no caso é uma competição interespecífica, o predatismo, o parasitismo e o amensalismo. Patrick, qual é o tipo de relação que mais cai em vestibular? Cara, mutualismo é um tipo de relação muito comum em vestibular. Isso porque nós temos os líquens, as bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Nós temos relações de mutualismo que são bem conhecidas, além dos líquens, como também... Daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês, colocando a imagem, é melhor, né? Então vamos lá. Gente, seguinte... Aqui no caso da colônia, que é uma relação intraespecífica harmônica, ambos estão ganhando. A colônia, galera, ela é marcada pela união anatômica entre as duas espécies envolvidas, tá? E Patrick, uma ajuda a outra? Ajuda. Uma protege a outra e essa proteção mútua é fundamental para que predadores não se aproximem. Então, o que vai ser marcado numa colônia é a união anatômica. Não vai haver divisão de trabalho, por exemplo. Um clássico exemplo são as bactérias, que fazem colônias bacterianas. Só que nós também temos os corais e as caravelas, que também podem assumir formas de colônia, que podem ser, por exemplo, isomorfas, quando são iguais, tem morfologia igual, e heteromorfa, quando tem morfologias diferentes, tá?
A sociedade é um tipo de relação harmônica intraespecífica, só que diferente da colônia, é marcada por uma divisão de trabalho estabelecida, ou seja, eu coloquei aqui a imagem das abelhas e do cupim. Gente, são relações do tipo sociedade muito conhecidas. Por exemplo, no caso das abelhas, cada organismo participante dessa sociedade tem uma função estabilizada, como por exemplo a operária, que fica responsável por trabalhar e organizar toda a colmeia, o zangão, que fica se alimentando e esperando que a rainha fique fértil para poder conseguir se acasalar com ela, e a rainha, tá? A rainha que fica responsável lá só por gerar os descendentes. Interessante é que o zangão, ele não surge a partir de reprodução sexuada. O zangão surge a partir de reprodução assexuada. A própria rainha dá origem ao zangão por meio de um processo chamado de parternogênese. E a sociedade vai ser caracterizada como uma divisão de trabalho muito organizada. Tá? Cada indivíduo envolvido tem uma missão a seguir e um ajuda o outro dentro dessa sociedade. Portanto, é uma relação harmônica do tipo intraespecífica. Tá? Eu tenho aqui uma relação harmônica do tipo interespecífica entre espécies diferentes. E aqui eu cito duas, que era o exemplo que eu ia mostrar para vocês, que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Eu tenho o linkens, que é a associação entre algas e fungos, ou entre fungos e cianobactérias, uma relação onde ambos estão ganhando, um acaba liberando, compartilhando matéria orgânica para o outro, no caso a alga libera matéria orgânica para o fungo, e o fungo acaba protegendo a alga, tá? Isso é o link. As micorrizas, que são a associação entre os fungos e vegetais, que é bem conhecida também na ecologia, e essas micorrizas elas acabam protegendo a raiz do vegetal e o vegetal acaba também cedendo aí matéria orgânica, tá? Eu coloquei aqui dois exemplos que estão extracorpóreo, só que você tem as bactérias do seu intestino, que produzem inclusive vitamina K. E essa relação é um tipo de relação de mutualismo, tá? Então fica essa dica aí para vocês, ok? Aqui eu coloquei outro exemplo que é do cupim e protozoário, que no caso o protozoário fica dentro do corpo do cupim e se alimenta de celulose, e essa celulose libera aí moléculas de glicose para o protozoário, e isso acaba sendo muito benéfico para os dois. Também tem aqui a questão do boi e de algumas bactérias intestinais, que no caso acontece igual com a gente, auxiliam na digestão no intestino grosso e intestino delgado desse animal, né? Então é mutualismo, ou seja, acontece uma ajuda mútua. A protocooperação, ela é muito parecida com o mutualismo, só que vamos aqui voltar para mutualismo. Mutualismo é um tipo de relação obrigatória. Se caso ela não aconteça, os organismos envolvidos nela são prejudicados. Tem que existir o cupim tem que existir o protozoário dentro da boca do cupim. Tem que existir bactérias dentro do intestino do boi, porque senão isso vai comprometer a vida do animal, tá? Ou do organismo envolvido. Então não esqueçam disso. A protocooperação é um tipo de relação que não é obrigatória. É um tipo de relação pelo qual um indivíduo ajuda ao outro, porém ela não é obrigatória, tá? Então essa obrigatoriedade você vai encontrar em mutualismo. Na protocooperação não vai existir esse tipo de obrigatoriedade. As espécies podem ou não viver com essa relação, tá? Como por exemplo aqui você vê o jacaré e o pássaro palito. O pássaro palito faz a higienização da boca do jacaré, tirando lá a carne que ele comeu, e essa ave se alimenta disso. Olha que interessante, tá? A mesma coisa acontece também ali com aquele boi e o pássaro anu, que fica também ali comendo, limpando a boca do boi enquanto ele se alimenta. É um tipo de protocooperação, tá? Também tem aqui o caso de insetos, poliminizadores e angiospermas. Os insetos ajudam os vegetais a se reproduzirem, uma vez que também estão se alimentando. Então a protocooperação é essa cooperação mútua, mas sem obrigatoriedade, tá? Eu tenho agora aqui tipos de relações ainda
harmônicas do tipo interespecífica, que diferente da protocooperação, na protocooperação ela não é obrigatória, mas ambos estão ganhando. No comensalismo é uma relação harmônica. No entanto, os dois não ganham. Um ganha, mas o outro nem ganha nem perde. Para o outro, essa relação ela é indiferente. Então, o comensalismo é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie se beneficia sem causar prejuízo ou benefício à outra. Por exemplo, eu tenho a rêmora e o tubarão. O tubarão come e o resto de alimento vai para a água. A rêmora não vai limpar a boca do tubarão. Então a rêmora se alimenta do resto de comida proveniente do tubarão. Ou seja, é a mesma coisa que o urubu faz, né? Como aquela carniça, o resto da carne. O nome disso daí é chamado de comensalismo, tá? Comensalismo. E eu também tenho o comensalismo típico, relação em que uma espécie se alimenta de restos de alimentares de outra, sem prejudicá-las. Então o urubu fica ali esperando a espécie morrer, porque alguém vai matar ela, e vai lá e come o resto, tá? Eu também tenho aí o inquilinismo, como o próprio nome diz, é um tipo de relação onde uma espécie serve de habitação para outra sem sofrer nenhum prejuízo, tá? No caso a bromélia, que é um clássico exemplo aí de planta inquilina, onde outros organismos acabam vivendo nela e para ela isso é indiferente, mas é muito importante para o organismo que recebe essa habitação, tá? Inquilinismo. Com relação a relações intraespecíficas, ou seja, entre a mesma espécie de organismos, entre espécies que no caso, entre dois organismos de espécies iguais, que no caso tem prejuízo, que no caso seria relação desarmônica, a gente vai ter aqui alguns exemplos. O primeiro deles é a competição. Gente, na competição, todo mundo perde, tá? Não é, a competição em ecologia não é uma competição semelhante a um esporte aqui humano, onde um ganha e outro perde. Na competição, ambas as espécies perdem. Uma perde porque justamente, por mais que ela tenha essa competição com a outra para poder se alimentar de algo, ela desprendeu muita energia para aquilo, porque afinal ela está competindo com alguém idêntico a ela. Então sempre vai haver perca, tá? Então na competição, seja intraespecífica, seja interespecífica, todo mundo perde, tá? Então a competição é um fator que regula o tamanho da população. Outro tipo de relação é o canibalismo, relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. É bem provável que vocês já viram que o louva-a-Deus come a cabeça, a louva-a-Deus come a cabeça do macho, tá? Isso acontece para poder o macho liberar os gametas. Também tem o caso da viúva negra, que se alimenta também do macho após a cópula. Aí são clássicos exemplos de canibalismo, tá? Uma espécie sai viva e a outra espécie sai morta, tá? Eu tenho uma competição interespecífica, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Como eu falei agora há pouco, as duas espécies elas acabam perdendo, tá? Vou deixar esse texto aí para caso você queira copiar, mas literalmente é isso que acontece. A competição ela leva à extinção da própria espécie, né? É interessante isso, né? A gente vê isso também no princípio de Gauss, onde ele coloca aí a relação entre duas populações de protozoários em um ambiente, e a gente percebe que depois de um tempo, com a eliminação de um organismo predador, por exemplo, a espécie ela aumentou de tamanho, tá? Olha só, paramécios cultivados isolados apresentam elevada densidade populacional. Paramécios, beleza. Cultivados em conjunto, a espécie de paramécio tem sua população reduzida, ou seja, acontece uma competição entre as duas. A vermelhinha estava boa, entretanto, quando aumentou a competição, a vermelhinha diminuiu, provando aí que todo mundo sai perdendo, beleza? O predatismo é um tipo de relação desarmônica, onde uma espécie acaba se alimentando de outra espécie diferente, que é o que grande parte dos animais fazem, né? Você faz isso, né? Só que no caso a gente não tem que matar o animal já vem morto para a gente poder só preparar. Mas isso aí também não deixa de ser um predatismo, tá? Então ali, ó, leão comendo a girafa, e esses clássicos exemplos que tu já está acostumado a ver, tá?
E o herbivorismo também é um tipo de predatismo, tá? Aqui você vê uma onça correndo atrás de uma lebre, você vê ali um inseto comendo o outro, você vê ali outro inseto comendo o outro. Tudo isso aí, pessoal, é predadismo, ok? Parasitismo, como o próprio nome diz, é quando um organismo rouba nutrientes de outro organismo, tá? Então aqui eu tenho os vermes que são parasitas, os vírus que são parasitas, e isso tudo porque eles realizam uma relação de parasitismo, relação no qual duas espécies, o parasita obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos de espécie hospedeira. Aí eu tenho o endoparasita, que é quando ele acaba parasitando a parte interna do corpo, e eu tenho o ectoparasita, que é o que você conhece como piolho no homem, tá? Sanguessuga também é um ectoparasita, vão ter vários tipos de parasitas. Eu tenho o holoparasita, que são plantas parasitas que obtêm seiva bruta e elaborada, e as hemiparasitas, que são plantas parasitas que obtêm somente seiva bruta. Então, holoparasita obtém tudo. Hemiparasita obtém só seiva bruta, que no caso é a água e os sais minerais, tá? Eu tenho aqui mais um exemplo de relação desarmônica entre espécies diferentes, que é o amensalismo, que é quando uma espécie, sob estresse de quantidade de nutrientes, acaba liberando toxinas, e essas toxinas podem comprometer a vida de outro indivíduo, tá? A maré vermelha é um clássico exemplo de amensalismo. Ok, gente? E deixa aqui para vocês essa tabela aqui. Esse positivo é quem ganha, esse negativo é de quem perde, e essa bolinha é de neutro. Nem ganhou, nem perdeu. Beleza? Então fica para você poder anotar essa tabelazinha aí. Gente, um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!